Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. É inevitável, é bom, é necessário, é o mínimo de gratidão que nestes dias rezemos e nos lembremos do Papa Francisco. Rezemos pelo Papa Francisco, pelo seu eterno descanso, e nos lembremos dele e pensemos em tudo aquilo que nos ensinou. E nada melhor do que ler uma das últimas palavras que nos disse, a última homilia que fez entre nós na Vigília Pascal. Rezar esta homilia, ouvi-la, é talvez o melhor que podemos fazer neste tempo, neste domingo de Páscoa, que se estende por toda a semana para nos lembrar que todo o tempo, todos os dias, todos os momentos do nosso tempo estão envoltos na luz da ressurreição. E diz assim a homilia da Vigília Pascal que o Papa Francisco disse, ou melhor, que alguém disse por ele, mas que o Papa Francisco fez para a Vigília Pascal deste ano. É noite, quando o círio pascal é levado lentamente até o altar. É noite, quando o canto do precónio abre o nosso coração à exultação, porque a terra está inundada por tão grande claridade e a luz de Cristo, o Rei Eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Ao fim da noite, realizam-se os acontecimentos narrados no Evangelho. Acende-se a luz divina da ressurreição e a Páscoa do Senhor acontece quando o sol ainda está por nascer. Com os primeiros raios da aurora, vê-se que a grande pedra colocada no sepulcro de Jesus foi removida e algumas mulheres chegam ali revestidas de luto. A escuridão recobre a perplexidade e o medo dos discípulos. Tudo acontece durante a noite. Assim, a Vigília Pascal recorda-nos que a luz da ressurreição ilumina o caminho pouco a pouco e rompe na escuridão da história sem alarido, brilha discretamente nos nossos corações. A ela corresponde uma fé humilde, desprovida de qualquer triunfalismo. A Páscoa do Senhor não é um acontecimento espetacular com o qual Deus se impõe a si mesmo e nos obriga a acreditar nele. Não há uma meta que Jesus alcança por um caminho fácil, contornando o Calvário. E nós tampouco podemos vivê-la de maneira despreocupada e sem hesitação interior. Pelo contrário, a ressurreição é semelhante a pequenos rebentos de luz que fazem paulatinamente o seu caminho, sem fazer barulho, por vezes ainda ameaçados pela noite e pela incredulidade. Este estilo de Deus liberta-nos de uma religiosidade abstrata, iludida ao pensar que a ressurreição do Senhor resolve tudo de um modo mágico. Longe disso. Não podemos celebrar a Páscoa sem continuar a enfrentar as noites que trazemos no coração e as sombras da morte que muitas vezes pairam sobre o mundo. Cristo venceu o pecado e destruiu a morte, mas na nossa história terrena, o poder da sua ressurreição ainda está a cumprir-se. E tal realização, como um pequeno rebento de luz, é-nos confiada para que aguardemos e a façamos crescer. Irmãos e irmãs, especialmente durante o ano jubilar, é este o apelo que devemos sentir com força dentro de nós. Deixemos brotar a esperança da Páscoa nas nossas vidas e no mundo. Quando ainda sentimos o peso da morte dentro do nosso coração, quando vemos as sombras do mal que continuam a sua marcha ruidosa no mundo, quando sentimos arder as feridas do egoísmo ou da violência na nossa carne e na nossa sociedade, não desanimemos. Voltemos ao anúncio desta noite. Ainda que estejamos nas trevas, a luz brilha lentamente. Aguarda-nos a esperança de uma vida nova e de um mundo finalmente libertado. O novo começo pode surpreender-nos, mesmo que às vezes pareça impossível, porque Cristo venceu a morte. Este anúncio, que dilata o coração, enche-nos de esperança.
Na verdade, em Jesus ressuscitado, temos a certeza de que a nossa história pessoal e o caminho da humanidade, embora mergulhados numa noite em que as luzes ainda parecem fracas, estão nas mãos de Deus. E Ele, no seu grande amor, não nos deixará vacilar e não permitirá que o mal tenha a última palavra. Ao mesmo tempo, esta esperança, já realizada em Cristo, permanece para nós uma meta a alcançar também por nós. Foi-nos confiada para que dela nos tornemos testemunhas credíveis e para que o reino de Deus possa entrar no coração das mulheres e dos homens de hoje. Como recorda Santo Agostinho, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo marca a vida nova de todos aqueles que nele creem. E este mistério da sua morte e ressurreição deveis conhecê-lo em profundidade e reproduzi-lo nas vossas vidas. Reproduzir a Páscoa na vida e tornarmos-nos mensageiros de esperança, construtores de esperança, enquanto tantos ventos de morte ainda sopram sobre nós. Podemos fazê-lo com as nossas palavras, os nossos pequenos gestos cotidianos, as nossas escolhas inspiradas no Evangelho. Toda a nossa vida pode ser uma presença de esperança. Queiramos sê-lo para aqueles que não têm fé no Senhor, para quem se perdeu pelo caminho, para os que desistiram ou estão curvados sob o peso da vida, para quem está sozinho ou fechado na própria dor, para todos os pobres e oprimidos da terra, para as mulheres humilhadas e assassinadas, para as crianças maltratadas e para aquelas que nunca nasceram, para as vítimas da guerra. A todos e a cada um levemos a esperança da Páscoa. Gosto de recordar uma mística do século XIII, Adgish, de Antuérpia, que, inspirando-se no Cântico dos Cânticos e descrevendo o sofrimento pela ausência do amado, invoca o retorno do amor para que, diz, a minha escuridão seja transformada. Cristo, ressuscitado, é o ponto de viragem definitivo da história humana. Ele é a esperança que não se extingue. Ele é o amor que nos acompanha e sustenta. Ele é o futuro da história, o destino último para o qual nos dirigimos para sermos acolhidos naquela vida nova em que o próprio Senhor enxugará todas as nossas lágrimas e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. E esta esperança da Páscoa, esta reviravolta das trevas, devemos anunciá-la a todos. Irmãs e irmãos, o tempo pascal é estação de esperança. Ainda há medo, ainda há uma dolorosa consciência do pecado, mas há também uma luz que irrompe. A Páscoa traz a boa notícia de que, embora as coisas no mundo pareçam estar cada vez pior, o mal já foi vencido. A Páscoa permite-nos afirmar que, embora Deus pareça distante e nós permaneçamos absorvidos por tantas pequenas coisas, o Senhor caminha conosco. São muitos os raios de esperança que iluminam o caminho da nossa vida. Demos espaço à luz do ressuscitado e tornar-nos-emos construtores de esperança para o mundo. Estas foram as últimas palavras do Papa Francisco, praticamente. Tivemos depois a bênção Urbi et Orbi no domingo de Páscoa, mas estas foram a última homilia pregada pelo Papa Francisco. Dizer-nos que somos chamados a ser testemunhas credíveis da ressurreição. Que no meio da noite irrompe uma luz. Que no meio da noite, pouco a pouco, paulatinamente, uma luz vai vencendo as trevas que parecem envolver o mundo. Parecem, mas não envolvem. E que nós somos responsáveis pela ressurreição de Cristo. Assim como fomos responsáveis pela sua morte, pelo nosso pecado, assim somos responsáveis pelo anúncio da sua ressurreição, pela nossa vida nova e transformada pela ressurreição do Senhor. É uma bênção que o Santo Padre tenha morrido no domingo de Páscoa, na segunda-feira da semana da Páscoa, no domingo de Páscoa, no dia de Páscoa, para nos lembrar que a morte foi engolida, vencida,
transfigurada pela vitória de Jesus Cristo na sua ressurreição. E quem melhor do que Nossa Senhora, em cujo santuário, em cuja Basílica de Santa Maria Maior repousarão os despojos do Santo Padre Papa Francisco, quem melhor do que Santa Maria nos pode ensinar que Jesus Cristo está vivo e que nós, com Ele, temos uma vida nova. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.